E galera, bora lá tá falando sobre futebol, aquilo que a gente mais ama. Já vamos deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje temos alguns assuntos aí pra falar. Temos pra falar aqui o Antony, galera, o Antony do Manchester United. A gente tem pra falar sobre o pote do Vasco, tá bom? Na Copa do Brasil e algumas partidas que precisamos ficar de olho. A gente também tem que estar falando sobre a Liga dos Campeões que ocorreu aí a penúltima rodada, eu acho, se eu não estou enganado. Hoje vai ser o último dia aí pra ter a próxima fase. Então temos bastante coisa aí pra gente argumentar. Então simbora lá. Bom, eu acho que, se eu não me engano, a segunda contratação mais cara do Manchester United foi o Antony, galera. Sim, realmente, a segunda contratação mais cara do Manchester United. Não é qualquer clube, é um clube gigantesco que está passando por uma situação muito difícil lá na Premier League. Não consegue manter uma estabilidade de vitórias, partidas boas jogadas, passou sacrifício na Liga dos Campeões e não acho que não foi nem para a Liga Europa. Irmão, aquilo lá tá com certeza tenso demais o clima com o Ter Stegen lá, que partidas horríveis, partidas boas, partidas mais ou menos. Tá um clima bem tenso, digamos que por lá, né? E com certeza o Manchester United consegue, cara, ter muito dinheiro, ele consegue arrecadar bastante dinheiro. E, cara, essa segunda venda do Antony é preocupante na situação que foi a segunda mais cara. E o Antony ainda não deu esse retorno pro clube. Ele começou, acho que nas duas partidas assim, primeira de disputar, ele participou, fez um gol, se eu não estou enganado, na outra acho que deu assistência. E cara, ele foi sumindo aos poucos, a gente não foi vendo muito dele. E depois ainda ocorreu aquele problema lá na justiça, né? A decorrer da ex dele, agora eu também nem sei o que. Acho que ele acabou voltando com ela também. Deu um rololô, ele ficou afastado e com certeza perde ritmo. Ele não consegue ficar participando, a cabeça vai embora. E cara, na minha visão, backstage com certeza vale muito para um jogador. E cara, ser acusado algo mexe muito, ainda mais se você for culpado depois. Caraca, com certeza ali o jogador vai de base e não tem um porquê não, né? Tem que ir de base caso for acusado e realmente confirmado. Mas enfim, cara, com certeza, não sei como que o Manchester United vai tentar repor o Antony dentro do jogo. Ele não vem fazendo grandes partidas e quando entra, sei lá, faltando um minuto, sabe? Então não tem como ele estar demonstrando. Não sei se vão tentar um empréstimo ou uma venda, tentar pelo menos ter algum tipo de retorno, porque o Ter Stegen foi que pediu, né? O Ter Stegen gostava bastante dele, jogou com ele no Ajax, então é um jogador bem preocupante aí da seleção brasileira. Ele com certeza eu acho que ele tem habilidade, ele tem técnica suficiente para chegar na seleção. E, cara, a gente tem um Rafinha que tá mandando bastante lá no Barcelona. Com certeza conseguiu manter um nível. Então essa briga aí na lateral direita, ou melhor, na ponta direita, né? Tá bem tranquila pro Rafinha. Vamos ver se o Antony consegue manter a cabeça, consegue ter ritmo de jogo, se ele consegue ter a performance que ele pode ter dentro das partidas. Talvez um empréstimo seja bom para ele. Bom, é algo ruim, né, para a seleção brasileira. Eu gosto de ter muitos jogadores na seleção brasileira, só falta alguém para estar organizando. Vamos ver se o Dorival vai ser essa pessoa. Mas é preocupante para o Manchester United, né? Até pro Antony, a imagem dele e tudo mais. Bom, uma coisa que agora que os vascaínos precisam ficar de olho é a questão do pote da Copa do Brasil, né? A gente sabe que tem dois potes aí, ou são três nessa próxima fase. Mas, cara, o importante é ficar no primeiro pote, porque no primeiro pote são os times que vêm da Libertadores e com certeza são os times mais fortes com mais investimentos, entende? Então é muito importante os times ficarem nesse primeiro pote quando passam aí da primeira, da segunda fase. E com certeza o Vasco não tá tendo anos bons, né? Aí, cerca de 5 10 anos aí, e com certeza ele diminuiu no ranking. E aí, cara, ele tá no pote 2. Ele ainda tá no pote 2, galera. Ele pode estar pegando alguém aí da fase da Libertadores. E, cara, pode ser preocupante, porque, né, pegando um time mais fácil é muito mais tranquilo. Com certeza ali todo mundo prefere pegar um time mais tranquilo, porque tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, é muito importante sair bem. Mas, cara, a Copa do Brasil é um mata-mata, tipo, muito tenso, tem que manter a atenção e o Vasco não tá tendo essa atenção, né? Então, cara, é preocupante se a gente cair com um time, talvez, aí da Libertadores, mas nem tanto, porque o Vasco consegue jogar de igual igual, né? Pelo que a gente pôde ver com o Fluminense, Botafogo e Flamengo. Mas vamos ver aí, cara, como que vai se tornar isso, porque o Vasco precisa que pelo menos dois times aí do pote 1 caiam. E aconteceu no ano passado, só que o Vasco não fez a missão dele. E esse ano é aquele ano de preocupação,
Tem times aí que com certeza acho que vai ser difícil de ter algum tipo de zebra, galera. Eu acho que o Vasco realmente vai ficar nesse pote 2, pode não coletar times mais fáceis, né? Eu acho que a torcida também gostaria de ter, né? Talvez menos aflito no coração, pelo menos eu gostaria de ter menos aflito, né? A gente sabe que o Vasco é um 880 ali muito louco, mas a gente confia no Ramon Dias e no poder desse elenco. Mas bem, a gente tem São Bernardo e Corinthians, Nova Iguaçu Internacional, Fortaleza e Retrô, Portuguesa e Cuiabá, Caxias e Bahia. E galera, só falta aí 3 jogos agora pro Vasco conseguir passar para esse pote 1. Eu acho bem difícil que isso aconteça. Isso é meio preocupante. Portuguesa e Cuiabá. Cuiabá passou nos pênaltis e Caxias e Bahia também passou-se nos pênaltis, né? Quase que já deu uma zebrinha aí pra estar ajudando o Vascão. Mas, cara, não foi dessa vez. Cuiabá conseguiu passar. E, cara, com certeza aí o Caxias e o Bahia foi um jogo interessante, né? A gente teve um gol aí do Alexandre contra e depois o Caxias fazendo um gol no finalzinho aí foi pros pênaltis. Com certeza a torcida do Bahia aí passou um sufoco, querendo ou não. E cara, o time de Caxias do Sul, ele é muito bom, tá? É um time de investimento interessante, sempre dá umas surpresinhas aí em cada ano. Então é um time muito interessante mesmo, né? Lá do Sul. E cara, a gente tem aí bom, o jogo do Português e Cuiabá eu acabei nem vendo, não vi muitos desses dois jogos, eu queria ver mais o resultado mesmo, então não tem muito o que tá falando. E agora aí, cara, a torcida do Vascão precisa ficar de olho no São Bernardo e Corinthians. Eu acho que o que mais pode dar dando zebra ali pelo futebol apresentado do Corinthians é esse jogo, tá bom? Mas eu acho muito difícil, o Corinthians tem mais elenco, acho que se manter a cabeça ali consegue tá vencendo ali tranquilo. E, cara, a gente também tem o Nova Iguaçu e Internacional, sendo que o Nova Iguaçu, ele deve estar poupando jogadores pro jogo contra o Vasco no final de semana pela semifinal do Carioca, né? E, cara, isso aí é notícia que tá repercutindo um pouco, a gente pode estar falando também. E a contra o Internacional. O Internacional tem mais investimento, fez uma bela janela de transferências também, um time para ficar de olho. Então, cara, eu acho que mesmo com o Nova Iguaçu indo com o time titular, acredito que o Internacional pode ter uma facilidade interessante. Só que o time do Nova Iguaçu ele é bem treinado, né? Então, com esses jogadores que podem ficar de fora, talvez não valha tanto, que a gente não tenha tanta esperança assim, né? Nova Iguaçu tentar arrancar alguma coisa ali. Acredito que o Internacional vai passar de boas por causa disso. E, cara, a gente tem o Fortaleza e o Retrô. Fortaleza vai estar jogando em casa ainda. Então, com certeza, vai contar com a sua torcida. Quanto o Retrô. O Fortaleza tem mais time. Eu não sei como que tá sendo, né, os jogos do Fortaleza. Eu vou acompanhar mais dentro do Campeonato Brasileiro. Então, tipo, é muito difícil. Eu acho que, pra mim, na minha visão, é o Corinthians ou o Fortaleza pra estar caindo. E se não for nenhum desses dois, acredito que o Internacional não vai estar caindo, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho, vamos ver se vai dar bom. E qualquer coisa a gente passa de qualquer time que passar na nossa frente, não tem jeito não, aqui é Vasco. Confiança lá no alto, né? Mas enfim, galera, esse jogo do Nova Iguaçu Internacional tá dando um pouco o que falar, porque tá saindo as notícias aí que o Nova Iguaçu pensa, né, em poupar alguns jogadores na Copa do Brasil para jogar a semifinal do Carioca. E cara, eu acho que tem muita gente falando, caraca, mano, o Nova Iguaçu vai estar largando a Copa do Brasil, sendo que dá mais dinheiro, algo meio tenso, né? Isso aí a gente pode se dizer. Mano, Copa do Brasil dá mais dinheiro, porque o Campeonato Carioca não tem nem premiação pro time do campeão, saca? E se você passa na Copa do Brasil é mais 3 milhões ali, 2 milhões. Então é muito mais interessante, assim, financeiro. Só que eu acho que pra mim no Nova Iguaçu, eles podem estar vendo que o Vasco tá numa situação assim meio de pressão, entende? Não tá se jogando muito bem, estão impressionados com os jogos que vem fazendo o Água Santa aí do primeiro jogo contra o próprio Nova Iguaçu. Então, também tem a questão do campeonato carioca, né? Pô, primeira vez chegando aí numa semifinal, depois, pô, primeira vez podendo chegar numa final. Acho que a visibilidade pode ser interessante. Eu acho que esse fator, cara, talvez do investimento do Internacional, ver que o Internacional tem muito mais elenco, assim, digamos que o Vasco, entende, pela janela que fez, que não tá se passando assim numa pressão. Então, eu acho que é nesse sentido que o Nova Iguaçu vê, né? Acho que pela história, talvez, fazer uma história aí nesse ano de 2024 pode ser mais interessante Nova Iguaçu. Mas vai que, né? Eu não sei, vai que passa dos dois, vai que não passa em nenhum. Essa é a questão, né? Eles vão ver o que é melhor pra eles na questão. E aquilo, né? O Vasco dessa vez vai ter aí uma semana toda sem precisar se preocupar com o jogo, vai poder descansar. Foi muito o que o Ramon Dias falou. O Nova Iguaçu vai ter esse jogo no meio. Talvez eu acho que talvez não poderiam ter falado essa questão de cansaço. Eu acho que isso ligou um alerta também no Nova Iguaçu. Poderiam ter mantido essa informação um pouco fechado, mas eu não sei se também o Nova Iguaçu já pensaria nisso.
mas não sei, entende? Eu acho que poderiam ter deixado isso um pouco de lado. Deu um pouco de mole nessa questão. E cara, a gente também pode estar falando aí da Liga dos Campeões, né? Eu gosto bastante de acompanhar o futebol em si. Então, para mim, Arsenal e Porto foi o jogo que eu vi. Não acompanhei muito o Barça e o Napoli, vi uns lances ali. Parece que o pessoal achava que o Barça poderia estar passando mais sufoco, né? Mas foi um 3-1, fez um 2-0. Então foi, acho que, tranquilinho, sabe? O Barça foi com um time com uma média de idade aí, acho que baixa também. Então é interessante ver esse time Barça, ver como está o investimento, sendo que o Barça também tem um dos salários mais altos aí de toda a Liga Europa. E isso é um pouco preocupante, né? Já que tá passando por um negócio financeiro bem tenso, cara. É uma loucura, mas enfim, né? Barça passando aí para a próxima fase, porque também, né, nos últimos anos aí foi algo meio complicado. Bom, já o Arsenal e Porto foi um jogo muito interessante, cara. A gente sabia que o Arsenal jogando em casa, para quem vê acompanha a Premier League, sabe que o Arsenal joga muito bem, joga na base da pressão, ataca por todos os cantos. E não foi diferente, né? O Odegaard joga muito, cara. O Declan Rice joga muito, o Saka joga muito. Irmão, foi algo muito tenso, cara. Esse jogo foi muito bom de estar se vendo. Acho que todo mundo pensou que poderia ser um amasso do Arsenal em cima do Porto. Não, que talvez não tenha sido em alguns momentos. Mas, cara, o Porto soube se defender, tomou um gol ali, querendo ou não. E, cara, muito que eu vi no time do Porto é muito que acontece aqui no Campeonato Brasileiro, né? Acredito que aconteceu bastante cera, né, durante o jogo. A torcida do Arsenal ficou muito louca, os jogadores ficaram muito loucos também, ficaram nervosos. E, cara, a gente sabe que é normal. Eu fiquei, caraca, mano, lá em Portugal é igualzinho aqui no Brasil, a cerazinha acontece da forma Prime. Mas claro que, né, na Premier League não estão acostumados com esse tipo de cera. Então o pessoal lá ficou bem irritado e até queriam mais acréscimos pra falar nisso. E com certeza, cara, o Arsenal e o Porto foram por os pênaltis, né? Isso acho que pode ser um pouco preocupante aí pra questão física, né? Do elenco para os próximos jogos da Premier League, da Copa. Então é para se ficar de olho como que vai ficar o físico, né? Pelo menos jogar em casa, então é mais tranquilo para não precisar de viagem e essas coisas, hotel que cansa mais ainda. Então é bem tranquilo para eles, já que jogar em casa, pelo menos acho que esse foi um lado positivo, mas com certeza acredito que eles não queriam jogar essa prorrogação aí. Mas como eu acho que a gente pode estar vendo aí, acho que o Arsenal também vai ter descanso, não vai ser como aqui, né? Esses 3 dias e depois estar jogando. Acredito que pode ser bem tranquilo, talvez não seja tão preocupante assim essa questão do Arsenal no físico. Mas hoje a gente tem aí, cara, Atlético de Madrid com a Internacional, que a Internacional vem jogando bastante, né, lá na Itália, tá muito à frente dos outros clubes e vem jogando bem bonito. E acredito eu que o Internacional pode tá ganhando aí e não tenha nenhum susto, né? O outro jogo já é Borussia Dortmund e PSV, acho que não vai ter nenhum problema ali, acho que o Borussia consegue estar passando, pelo menos, né? Acredito eu, mas vamos dizer que não são daqueles jogos com os grandes clubes, mas com certeza para ficar de olho na Internacional, já que foi um clube que foi para a final, né, da Champions League e quase fez uma zebra aí no Manchester City. Então pode ser interessante de assistir esse jogo aí. Acredito que possa ser o mais emocionante, que o Atlético de Madrid atacando mais do que vem atacando nos últimos anos. Então acho que pode ser um jogo legal aí, sabe? Mas não me empolga muito não.